Quero agradecer a presença do irmão João e da irmã Denise, na correria aqui dos recados. Fique de pé, irmão João, por favor, irmã Denise. Quero apresentar nossos amigos, pastor João, que já esteve na Adna, já pastoreou, já esteve congregando aqui também na Adna Tangará. Que diremos aos nossos irmãos, pastores, sejam bem-vindos. Fica à vontade, pastor, Deus abençoe. Obrigado pela presença. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja rapidamente a abrir a sua Bíblia no livro do evangelista Lucas, do doutor Lucas, né? Homenagem aqui aos doutores hoje aqui presente. Vamos falar a respeito do tema que o doutor Lucas, que era um médico grego, filho de uma judia, que escreveu não só o evangelho de Lucas, como também Atos. Lucas capítulo 8, vamos ler a partir sobre o tema a parábola do semeador. Vamos ler Mateus 8 a partir do 4, por favor. Lucas 8, do 4 ao 8. Reverência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, né? Já vou explicar para você o que é a palavra, você vai entender porque que a gente costuma ficar de pé, tá? Faz parte do contexto aqui. Glória a Deus, muito obrigado, irmão Eduardo, pelo carinho. Glória a Deus. Então o irmão Lucas escreveu: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, sobre as rochas, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1, dá 10.000%, tá, irmão? 100 por 1, 100 por 1 dá 10.000%, tá? Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Fecha a tua Bíblia, os teus olhos. Querido Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez neste culto. Abençoa os irmãos que estão presentes, aqueles que estão, Senhor, assistindo pelas redes sociais. Pai, toda a honra, toda a glória subiu aqui, Pai, diante da tua presença, Senhor, nos louvores. A igreja entregou, Senhor, o teu melhor, Pai, a ti. Os dizimistas, os ofertantes entregaram honra, Senhor, na tua casa, na tua presença. Pai, mas este é o momento que a tua igreja está sedenta, porque depois que os louvores subiram, a tua glória foi derramada sobre este lugar. Mas, Senhor, o povo está sedento por ouvir a tua voz. Sentimos a tua glória, a tua presença, mas queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, nos exorta, nos direciona, Senhor, nos capacita, Senhor Jesus, a sermos melhores, cada dia melhor no amanhã. Fala conosco no nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Meu tempo está resumido hoje. Aleluia. O Senhor Jesus, ele estava ali no lago da Galileia, entra num barco para melhorar a acústica, para que os discípulos ficassem na beira-mar e todo aquele povo, para que ele pudesse ouvir. Esta palavra ele não falou, irmão Ricardo, para todos ouvir, porque poucos puderam entender. A maioria dos discípulos chamou ele à parte e reclamou: olha, como nós vamos poder entender? E ele replica uma palavra do profeta Isaías: olha, eu estou falando por parábolas, porque há pessoas que ouvem, mas não é para compreender. Há pessoas que estão ouvindo, mas não têm capacidade de entender. Mas eu estou aqui agora para me revelar a vocês, porque vocês são escolhidos. Eu já quero profetizar sobre a tua vida que você é um dos escolhidos nesta noite. Aleluia.
por que nós precisamos entender? Eu quero hoje explicar aqui os tipos de solo que recebeu a palavra, que recebeu a semente, porque o Senhor começa a explicar a palavra a João Vilarinho, aos discípulos, Ellen, e Jesus diz assim: olha, a semente é a palavra. Se você for visitar Hebreus capítulo 4, verso 12, Paulo explica, né? A palavra de Deus, ela é mais afiada que espada alguma de 2 gumes, ela corta aí e ela corta aqui, amém? É a única capaz de penetrar entre ossos e medulas, e até a divisão da alma e do espírito. A palavra, ela tem o poder de entrar no coração do homem, entrar em ossos e medulas e curar, sarar, transformar, edificar. Por que a palavra tem esse poder, irmã Maria? A palavra tem esse poder, Noé, porque a própria palavra de Deus é o Filho de Deus. Se você for primeiro Evangelho de João, capítulo 1, você vai notar que João inicia, doutor Eduardo, a palavra de Deus inicia o Evangelho dizendo assim: e no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus. Está escrito, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram criadas por Ele. Nada do que foi criado se não foi por Ele. Então, Jesus é a palavra. Por que a palavra é viva, é eficaz, ela cura, ela restaura? Porque a palavra, ela não só tem uma identidade, ela é uma pessoa, ela é a própria pessoa do Senhor Jesus. E eu quero já revelar algo profundo para você. Ele está aqui na presença do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo são só uma pessoa, e Ele está aqui na presença do Santo Espírito, já trabalhando no teu coração nesta noite. Desde que começou a primeira oração, os louvores, o Espírito Santo já começou a falar com você. Te prepara, porque hoje o Senhor vai chacoalhar a espiga, amém? Glória a Deus. E é interessante que Jesus, ele começa explicando, e ele vai dar, primeiro, eu quero deixar aqui para você se situar, né? se localizar. Nós vamos falar de 4 tipos de terrenos que a palavra é recebida, e o propósito é que você possa identificar qual que é o tipo de terreno que está, né, dentro de você, porque a primeira mensagem ali, a primeira semente, a Bíblia diz que caiu sobre as rochas. Um pouquinho mais acima, 8 verso 12, aqui caiu à beira do caminho. E aí Lucas vai dizer, Lucas 8 verso 12, aqui caiu à beira do caminho, Jesus explicando, são as que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, nós vamos falar aqui de terrenos apropriados para receber a palavra. E esse terreno é o coração do homem. Esse terreno é o coração do homem. Se nós visitarmos um pouquinho mais para frente, a gente vai verificar que o profeta Ezequiel, ele vai explicar, segundo a inspiração de Deus, que é da vontade de Deus tirar o coração de pedra dos homens. Ele diz lá, Ezequiel, que chegará um momento, Ezequiel 11 verso 19, chegará um momento que o Senhor vai tirar o coração de pedra dos homens e dar-lhe um coração de carne, um coração novo, para que o Espírito do Senhor possa habitar. Ele diz assim, dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo eu colocarei nesse coração, e tirarei a sua carne, o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Então nós entendemos que Deus trabalha para que nós possamos ter um coração ativado no trono dele. Eu sempre gosto de ministrar aqui, irmã Nívia, aprendi a decorar teu nome, tá? Você não sabe a manobra que eu fui, né, para não misturar mais com a Lília, Nívia, Lívia, né? Depois eu conto.
Mas como que eu posso ter acesso à palavra, que é a presença de Deus, irmão Marcelo? Nós precisamos entender que nós precisamos estar numa sintonia. Note bem que o louvor, ele entra numa sintonia. Obrigado, Rosalino. Obrigado. Ele entra numa sintonia, a sintonia que te leva numa adoração. A tua adoração te entra numa conexão. É nesse momento que o teu coração se conecta ao coração do próprio Deus, e você começa a sentir a presença de Deus, você começa a ouvir a voz dele aqui, ele começa a falar ao teu ouvido. Por que muita gente, tem uns que se emocionam, mas outros, literalmente, Maiara, eles entram numa adoração e o Senhor começa a falar aqui no momento do louvor, começa a receber revelações, coisas profundas. A palavra tem esse poder, o louvor tem esse poder, mas você tem que entrar nesta conexão com o Espírito de Deus. A mesma conexão do Espírito te leva ao trono de Deus, e quando você se conecta ao trono de Deus, a palavra começa a fazer sentido ao teu coração, ela começa a te tocar, ela começa às vezes até nos machucar, ela começa a nos pressionar. Quando isso começa a acontecer e você está se sentindo confrontado, significa que o Espírito Santo já derramou uma porção dobrada sobre a tua vida, e você está sendo cheio dele, porque quando você começa a receber a unção da presença de Deus, significa que ele está falando, cortando dos dois lados, falando o que é certo, falando o que é justo, falando o que é errado, e te direcionando para o caminho, porque só existe um caminho. Tem um caminho que te leva à perdição, tem um caminho que a porta é larga, que a porta é grande, o caminho é grande, mas só existe um caminho que te leva a Deus. 1 Timóteo 2,5: entre Deus e o homem só existe um mediador, Cristo Jesus. Só tem um caminho, e toda vez que o Espírito Santo fala com você, o propósito dele é te levar para o caminho que te leva à salvação, o caminho que te leva para a bênção, o caminho que te leva para uma família abençoada, o caminho que te leva para uma vida abençoada, o caminho que, quando você está nessa bênção e nessa conexão, você está ligado em uma só sintonia, você está ligado direto na fonte, que é Jesus Cristo. Se você já sentiu a glória pela presença do Espírito Santo, aplauda o nome dele. A palavra é semeada em todos os caminhos, em todas as direções. Mateus capítulo 28, o Senhor fala assim: olha, ide pregai o meu evangelho a toda criatura, até os confins da terra. A palavra é lançada todos os dias. Nós que precisamos abandonar a pá. Tem profeta aqui? Levanta teu dedo de profeta. Aponta para o irmão e fala: hoje você vai jogar fora a pá. Porque hoje você vai ficar só com um instrumento, o rodo. Você sabe o que é rodo? Eu lembro quando a gente ia colocar café para secar, arroz para secar, tinha um rodão. E aí o rodo a gente só puxava para cá. Então hoje é dia de tudo que Deus entregar para você, você falar: é para mim, Deus está falando comigo. É para mim, Deus está falando comigo. Para de usar, vai jogar para o amigo. Isso aqui é para o Solano, isso aqui é para o Miro. Deus está falando é com você hoje aqui. Aleluia. E aqui caiu à beira do caminho são os que ouvem, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Vê que a palavra, ela tem um propósito. Jesus já está explicando que o propósito da palavra, o primeiro é a salvação. Primeiro você busca a tua salvação, querido, porque quando você buscar a tua salvação, você vai edificar a tua casa, você vai edificar o teu caminho, e aqueles que estão perto de você, todos vão ser abençoados, porque aí você se ligou na fonte, e você se transforma num manancial, você vai virar abençoador. Mas primeiro a salvação. Não tem como ser abençoador sem antes estar abençoado. É propósito da palavra.
Mas o Senhor explica que há um tipo de terreno que a palavra cai, que é à beira do caminho, o caminho pisado, sabe aquela estrada batida, né? Ela ainda não tem nenhum asfalto, mas ela é batida, ela está seca, choveu e aí amassou, ficou, e a semente cai por ali, e aí ela não consegue se ajustar para poder receber da terra o que ela precisa para florescer, para crescer, para frutificar. Então, como não se consegue, ela está pela beira do caminho, as pessoas vêm e pisam, as aves vêm, pegam as sementes e levam. A Bíblia relata, Jesus falando aqui, que vem o próprio diabo e arrebata ali a palavra do coração. Que tipo de coração é esse? Que tipo de solo é esse? Talvez seja as pessoas que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que ele diz assim, que o Deus desse século cauterizou a mente do homem, do incrédulo, para que ele não ouça, não entenda e não compreenda a palavra do Senhor. Você pode ver que você vai pregar, você vai falar do amor de Deus para algumas pessoas, elas não querem ouvir. Se ela está na igreja, ela está no celular. Se ela está aqui na igreja, ela está pensando lá, no problema lá fora, no algo que vai fazer depois. Se ela está em casa, a esposa vai pregar para o marido, ele fala, não amor, agora não é hora de falar disso não, agora nós estamos em casa, vamos curtir. Se está lá no trabalho, o amigo vai pregar para ele e fala, não, olha, nós somos profissionais, não é hora de falar de religião. Se está numa festinha de amigos, algo relacionamento, algo que é uma oportunidade de você falar de Jesus, vai falar de Jesus para esse abençoado, a mente dele está cauterizada, sabe o que ele vai falar para você? Não, hoje, aqui não é lugar de falar de religião, nosso negócio aqui hoje é tomar uma. Não consegue falar de Deus para quem tem esse coração aqui, coração duro, coração de pedra, é um coração que já acostumou a servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 19, se puder colocar na tela é legal, aonde Jesus diz assim, ei, não acumuleis para vós outros, aqui na terra tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde não há ladrões, não escavam. Ei, e ele diz assim no verso 21, porque aonde está o teu bom tesouro, ali está o teu. Essas pessoas não tem o bom tesouro, o tesouro dela é mamon, é o dinheiro, é a imoralidade sexual, é as coisas da carne que está no coração dele. Eles não conseguem servir a Deus, está ali, porque aonde está o teu bom tesouro, está o teu coração. Lembra o que Jesus fala para os discípulos? Aonde estiver o teu bom tesouro, está o teu coração. Quem que é a palavra? Quem é a palavra, igreja? Jesus. Quem que é Jesus? É o teu bom tesouro. Paulo diz, 2 Coríntios 3,18, que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. O teu coração é local para ser habitado só por uma pessoa, só por um desejo, só por uma motivação, só por uma determinação. Teu coração tem um dono, o teu coração tem que ser o bom tesouro. O nome dele é Jesus. Aproveita, levanta a tua mão, fecha os teus olhos nesta noite, dá uma clamada, uma de glória aqui nesta noite, solta a tua boca, fala com Deus e diga para Ele, Senhor, misericórdia te peço nesta noite, me derramo diante do Senhor, estou me colocando aqui, abrindo o meu coração, abrindo a minha vida, para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Só os que crê, só os que crê, só os que crê, só os que crê, glória a Deus, aleluia, aleluia. E Jesus continua explicando. Quem está explicando aqui hoje é o Espírito Santo, irmãos.
A mesma forma que ele explicou para os discípulos, ele está explicando para você. Sabe por quê? Porque você é um discípulo amado. Você nasceu, Deus te escolheu no ventre da tua mãe, escreveu uma autobiografia da sua vida. Pastor, o que é isso? Anota aí, Salmo 139, verso 14 ao 16. Ele já escreveu tudo, e lá está escrito que você não só seria um discípulo, mas você seria um líder, você seria um obreiro, você seria uma mulher que ia trabalhar na obra do Senhor, que ia cuidar de vidas, de pessoas, que ia cuidar de jovens, que você homem, você jovem, ia ser um instrumento na mão do Senhor. Ei, cadê os instrumentos de Deus aqui neste lugar? Só aqueles que creem que são base e estrutura dentro da tua casa, para fazer a diferença no meio da sociedade. Dá um brado de vitória. Alaba Shuriamanai. Jesus diz: as sementes que caíram onde havia muitas pedras, e eles perguntaram: o que aconteceu, mestre? Ele diz: a que caiu sobre as rochas são os que, ouvindo a palavra, está lá Lucas 8, capítulo 8, verso 13. Os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Jesus, será que Deus está falando com você aqui hoje? Quantas vezes o louvor vem, fala profundo, e nós levantamos a mão, pulamos como o pastor pula em cima do altar, abaixo. É que tu não sabe o que eu estou sentindo aqui. Se você estivesse sentindo 10% do que eu estou sentindo aqui, você levantava dessa cadeira e pulava na glória de Deus. Eu arrasto a perna esquerda, 2 cirurgias no joelho, já não tem mais cartilagem, mas quando eu subo aqui em cima, tem uma unção de renovo sobre a minha vida. A minha quinta vértebra, ela já não tem mais condições. É difícil até para me curvar, mas quando eu subo no altar, doutora Credinilce, tem algo, uma base do Espírito Santo que anestesia os meus ossos, toma conta da minha coluna, e o meu joelho fica flexível, e há uma glória sobre a minha garganta, que não tem potência, que não tem voz, mas quando o Senhor me coloca a palavra, Ele diz: ei, estou te transformando, só para impactar vidas, numa trombeta, aonde não tem saxofone, aonde não tem impulso magnético, aonde não tem instrumentação, mas tem a presença do meu Espírito. Pastor, explica esse negócio das rochas. A plantinha cai, a sementinha cai entre as rochas, tem um pouquinho de terra, aí de repente o sereno vem, e ela começa a soltar um pequeno caule, e a sementinha começa a querer soltar uma folhinha, mas no meio das rochas, a raiz dela não tem aonde se ajustar no meio da terra, e vai faltando a essência, está ali. Hoje nós temos aqui alguns agrônomos, que vai entender e vai poder explicar melhor para você ali na saída. Ela não consegue tirar da terra, porque a terra é pouca, só tem pedra, as substâncias necessárias para ela continuar crescendo. Pastor, mas explica isso. Essas são as pessoas aqui que Jesus está explicando. Aqui a semente até tenta desenvolver, mas ela não tem terra para firmar sua raiz, ela fica sem força, e na tentação se desvia. Aqui a palavra não se estrutura no coração. Sem a palavra não tem como enfrentar o tentador. Ou seja, como ela apenas veio aqui, sentiu a glória de Deus, às vezes até entregou a tua vida, recebeu a salvação de graça, não fez esforço nenhum, mas ela não procurou no outro dia um irmão para falar: irmão, explica uma palavra para mim, eu posso isso, onde é que o que eu devo fazer agora que eu sou filho de Deus? Porque o pastor disse que eu fui ligado no próprio Deus, eu deixei de ser criatura, agora eu sou filho de Deus, o que eu preciso? Vem aqui domingo na escola bíblica, e na escola bíblica
bíblica, os irmãos começam a falar: você foi salvo pela misericórdia de Deus, porque todos nós, segundo Paulo, capítulo 3, verso 12 de Romanos, fomos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ora, por quê? Porque Adão pecou, e quando ele pecou, todos nós pecamos, porque ele era um protótipo de uma raça. E aí, o que eu preciso fazer? Mas nós temos campanha de oração, segunda-feira tem oração e tem fogo lá no Calistão, vamos para lá. Mas o irmão não vai para a escola bíblica, não vem aqui no culto de quinta. Aliás, veio domingo aqui, vai voltar daqui 30 dias, quando ele lembra que tem uma agenda e não vai ter nada para fazer, já não vai dar mais, porque ele ficou fraco na fé. Ele não recebeu a palavra, ele não recebeu o testemunho, ele saiu dos louvores e começou a cantar as músicas do mundo, ele ficou fraco. Foi na primeira tentação que o diabo pegou ele numa fraqueza, ele cedeu, caiu e bateu a cara no chão. Acabou a semente. Como que é isso, pastor? Jesus, depois de 40 dias jejuando, teve fome. A Bíblia diz que o tentador chegou e falou: ei, você não é filho de Deus? Não foi Deus que te deu uma nova vida? Não foi Deus? Eu acabei de falar que você aceita Jesus, se conecta ao trono de Deus, se torna filho. Mesma coisa, o diabo falou para Jesus: você não é filho de Deus? Olha só, como tentador, você tem que estar preparado na mensagem, na palavra, você tem que estar em oração, você tem que estar conversando com os irmãos, você tem que estar em unidade, tem que estar ligado no corpo, porque quando chega o tentador, ele vai te provar na palavra e você não sabe fugir. Ele vai pegar você na fraqueza. Jesus fazia 40 dias que não comia. O diabo fala: você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, o pastor falou que você é filho de Deus. O pastor falou que Deus tirou você da mão do diabo. Então, transforma essa pedra em pão. Jesus podia fazer isso, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Yeshua HaMashiach. Ele podia, mas Ele não precisa. Eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Nós só precisamos adorar a Deus. Nós só precisamos servir ao Senhor. E ele olha para o diabo e ele diz: olha, está escrito na palavra, Deuteronômio capítulo 8, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa a palavra sair da tua boca. Transforma a tua boca em boca de Deus aonde você estiver. Deixa Deus te usar na palavra, na mensagem. Vigie, ore, busque o Senhor com toda a tua força, toda a tua motivação. Perguntaram para Jesus: qual o maior mandamento? Adorai o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua vontade, toda a tua motivação. Você só precisa fazer isso para a sementinha crescer e frutificar. Mas o que acontece? Está no meio a primeira esquentada do sol no meio das rochas, morre a sementinha, morre a plantinha, não prospera. Mas tem uma terceira semente que foi lançada num terceiro tipo de solo. É a que caiu no meio dos espinhos. Acorda o irmão do lado e fala: ó, caiu no meio dos espinhos. Acorda aí, irmão. Aqui caiu no Lucas 8, capítulo 14, verso 14. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida. É Jesus falando, tá, irmãos? E os seus frutos não chegaram a amadurecer. Aqui, irmãos, a semente até que está num solo legal, o solo até que está bom, é um solo até preparado, irmão Tiago, é um solo até bacana, ele até gosta da escola bíblica, vem os jovens aqui, sacode a poeira, aleluia, até vem na escola bíblica. Mas o problema dele é que ele não quer se apartar, ele não quer abrir mão da velha vida mundana.
E aí, em vez dele ser um influenciador, ele não tem forças ainda para influenciar, ele se influencia. Porque não tem como. O Joselino falou da fonte que sai água limpa e água suja, água doce e água salgada. Não tem jeito, ou sai água limpa ou sai água suja. Então aqui a semente desenvolve, ela cresce, mas os espinhos crescem junto com ela, ali, e sufoca a plantinha. Na hora de gerar os frutos, os espinheiros sufoca ela, ela murcha. A semente desenvolve, a bênção chega, mas as riquezas desse mundo atrapalham os frutos. Coloca Lucas capítulo 14, 16 ao 20 para mim aí. Eu vou falar para você entender o que Jesus está falando aqui dessa plantinha que nasce no meio dos espinhos. É o tipo de crente que ele chega na igreja, ele chega naquela situação. Conseguiu visualizar? Rebentado com a família, já para o mundo e para a sociedade o casamento não tem mais solução. Se é jovem, está mergulhado na fornicação, né? Nas drogas, nas imundícias, está arrebentado financeiramente, está só a capa da gaita, só aquela estruturinha aqui, igual quando eu cheguei na igreja, aleluia, só aparência, mas Jesus sabe. E aí ele chega aqui, pastor João, ele abre o coração e Jesus entra, e Jesus começa uma transformação, e ele deixa realmente Deus até trabalhar, e aí renova o casamento, a mulher perdoa, o homem perdoa, só aí é 99%, só aí é a palavra que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 36, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus só vai acrescentando. Deus vai limpando dos vícios, Deus vai limpando das coisas imundas, das esquisitices, Deus vai ajustando os relacionamentos, a vida profissional, lá em cima, aí ele está abençoado demais. Olha só o que acontece, mas daí os espinhos vai sufocar o ministério dele, vai sufocar a chamada dele, ele não vai conseguir, porque ele ficou tão abençoado. Olha só, Lucas 14, 16, a Bíblia diz que o Senhor fez uma grande festa, um grande evento, e ele mandou chamar todos os seus servos. O primeiro falou assim, pode passar o verso 2, e a hora da ceia chegou, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde porque tudo está pronto, coloca o outro. Não obstante, todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro diz assim, ei, eu comprei um campo, avisa o mestre que eu comprei uma fazenda, troquei tudo em soja, eu vou lá ver o campo, não posso ir no culto domingo, nem na campanha de oração, porque eu preciso ir ver minha fazenda. O segundo diz assim, peço desculpas, porque eu comprei 5 juntas de boi, mais ou menos aqui, trazendo para nossa atualizada, ele falou, comprei 5 colheitadeiras totalmente atualizadas, gastei aqui 80 milhões, eu preciso ir lá ver essas colheitadeiras, não vou poder no EFA essa semana, irmão Valdeci, não vou poder mais participar. Olha o outro, avisa a minha liderança lá, que eu não vou poder ir, vou me afastar uns dias, porque eu me casei, estou casado agora, arrumei uma Rebeca. Olha só, irmãos, desculpas esfarrapadas,
de quem está pronto para frutificar, mas deixou as coisas deste mundo como espinhos naufragar os sonhos de Deus para a tua vida. Desculpas esfarrapadas que são espinhos sufocando os cuidados, as riquezas, os deleites dessa vida, atrapalhando você gerar fruto. Porque quem é abençoado para comprar uma fazenda tem que estar organizado sim, para vir dar glória a Deus e agradecer, não é só no domingo, mas todos os dias. Quem é abençoado para comprar 5 colheitadeiras atualizado hoje, tem que vir aqui e abençoar com a presença de Deus e da glória a Deus. Quem está casando é projeto de Deus, matrimônio é projeto do Senhor, família é projeto de Deus, nunca vai ser desculpa, pelo contrário, aí sim que tem que estar na igreja, porque na igreja você ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e quando ele for velho não vai se desviar. Abandona Deus, vai viver a vida e gastar o dinheiro, não dá o testemunho. O filho está crescendo, está olhando o teu testemunho, e vai chegar o momento que você quer socorrer ele, para ele se libertar das amizades lá de fora, que influencia a vida dele, que influencia o comportamento dele, e você vai querer vir para a igreja. Ele fala: ficou louco, pai? Que negócio de igreja? Agora pega na mão do teu filho, como diz Provérbios 22, ensina ele no caminho que deve andar. Filho, vamos para a escola bíblica, eu vou aprender e você vai também. Fica tranquilo, porque ele não vai ouvir a lição que você ouve, porque a lição para mim e para você é mocotó pesado, mas para as nossas crianças o evangelho é para a idade dele, ali na salinha. E ele vai crescer dando testemunho do homem de Deus que você é e que você foi, e você vai ver que ele não vai se desviar depois de velho. O que você está pregando, pastor? Eu estou pregando aqui que se você honrar a semente de Deus no teu coração e trazer a tua casa e a tua família, a palavra do Senhor nos ensina que Deus é o Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus que abençoa os seus filhos até a 14ª geração. Tem alguém aqui querendo abençoar a tua família? Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, em nome de Jesus. Até a 14ª geração. Aqui está um povo, Pai, recebendo a tua palavra, a presença de Jesus, declarando que a família, os sonhos e os projetos estão nas suas mãos, as suas vidas, porque eles estão aqui junto comigo, entregando a vida e a vida da sua família nas suas mãos, porque a tua palavra não volta vazia, depois de ser lançada como semente, vai se realizar, e os filhos deles, a descendência deles, até a 14ª geração, vai ser uma bênção nesta casa, vai ser uma bênção no meio da família, vai ser uma bênção na empresa, vai ser uma bênção no meio da sociedade, vai gerar frutos, vai dar testemunho, vai mudar a história desse país. Abaixa, acaba, quem recebeu? Em nome de Jesus, aleluia. Meu tempo acabou, mas eu não posso falar de você agora. Até agora eu falei do pessoal de outras igrejas aí, que são, né? Falei de um povo que está desviado. Agora eu vou falar de você. Agora Jesus vai falar de você, porque é o 4º tipo de solo, é de você. Amém? Amém, irmã Mari? É de você, Edinha, Laura. Agora Deus vai falar de você agora. A terra que a boa terra, Maristela, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, está pegando lá, ó, está falando com a irmã Inácia, a família dela, dando exemplo aqui, ó, o irmão William ali, ó, mesmo com dificuldade, aqui no domingo, está falando aqui, ó, está falando aqui, está falando lá no fundo com o Christian. A boa terra, que tendo ouvido de bom e reto coração,
retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Estas ouvem e entendem a palavra, pois estão sob a intercessão de uma igreja. Pastor, o que é isso? Eu não sabia, vou te revelar agora. Lembra que a palavra, ela revela o profundo, o oculto e o escondido? Romanos 8, do 26 ao 27, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Aquele dia que você estava se sentindo fraco, hoje ainda, quando você estava sentindo uma fraqueza para vir para o culto, olha só o que a intercessão da igreja fez sobre a tua vida. Olha só, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque aquele que sonda os corações, sobre qual a mente do Espírito, sabe o que a igreja faz a teu favor? Aqui nas campanhas de oração, ela está intercedendo pela tua vida. É por isso que você está frutificando, é por isso que você está prosperando. Você sabe por que ninguém toca no teu marido? Você sabe por que levanta na esquerda e na direita, cai dos dois lados ninguém? Porque o Espírito Santo está lá sobre as tuas intercessões. A oração da igreja. Deixa eu te revelar uma coisa aqui, mulher. Desde que eu conheci o teu esposo, ele nunca saiu debaixo dos meus joelhos. Eu sempre tive, porque Deus me concedeu um dia a oportunidade de pregar para ele. Como ele, eu tenho apresentado a vida do Adilson, eu tenho apresentado a tua vida, e o Espírito Santo que está intercedendo, ele capta as orações dos santos, elas sobem como incenso agradável diante das narinas do céu. E quando a igreja ora a teu favor, o Senhor, ele recebe lá em cima, não é a oração de um ou de outro. O Senhor, ele sente o cheiro agradável do bom perfume do teu Filho amado, Senhor Jesus. Quando a igreja ora pela tua vida, o Senhor diz assim, tem um bom perfume subindo na intercessão da igreja Ágila, em favor ali do Jean, em favor ali de uma família. Espírito Santo, é verdade. Sim, Pai, eu tenho trabalhado por essa vida por gemidos inexprimíveis. Quando ele não consegue orar, ele coloca as palavras na sua mente, e você embrulha a língua, não sabe o que está falando, mas está falando em mistério, está falando a língua de Deus. O diabo não ouve, é estratégia de Deus para o inimigo não conhecer os seus projetos. Esse solo, ele retém a mensagem que é a palavra de Deus, pois a palavra é a própria presença de Jesus. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, era o próprio Deus, e tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem a presença dele. Esse solo frutifica, pois os membros de um só corpo, e agora não trabalham mais sozinhos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 20, a Bíblia vai dizer que você é um membro, que se estiver sozinho ou solto aí na rua, você já imaginou, você está andando na rua e dá de cara com uma perna andando sozinho? Principalmente se você estiver na rua do cemitério, vem uma perna andando sozinho. Você acha que tem condições? Membro tem que estar ligado no corpo. Paulo diz ali, Romanos 12, que os membros estão interligados no corpo, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo. É por isso que você está frutificando, porque você faz parte de um corpo cheio de membros, cuja cabeça, a direção é o próprio Filho de Deus. Efésios capítulo 3, verso 6, e todos sendo membros deste mesmo corpo, somos coparticipantes da promessa. Quando você está ligado nesse corpo, você recebe a mensagem, ela frutifica, porque você recebe a dádiva de ser filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, herdeiro da promessa feita a Abraão, designada para nós. Para encerrar,
Para você que é solo, que tem produzido sementes, gerando vidas, eu vou falar por que isso tem acontecido na tua vida. Porque João capítulo 14, 16 diz assim: Jesus, ei, eu estou subindo para a casa do Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que tem intercedido com gemidos inexprimíveis a teu favor, é o que tem trabalhado todos os dias como Consolador. Ele veio do Pai, e Ele tem nos ensinado como propósito divino, todas as coisas que o Senhor Jesus deixou. Vamos ficar de pé?